Olá! Na aula de hoje vamos continuar falando sobre como descrever atividades rotineiras em inglês, incluindo agora os advérbios de frequência. Além disso, vamos falar sobre a estrutura das orações interrogativas e negativas dos verbos não auxiliares, quando utilizados no presente simples. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, aqui nos objetivos da unidade, descrever atividades diárias, ou seja, atividades habituais, utilizando advérbios de frequência e o tempo verbal simple present, que nós já vimos na aula anterior. Então, reconhecer o simple present dos verbos em inglês nas formas afirmativas nós já vimos na aula anterior, agora interrogativa e negativa. Para começar, aí no seu livro, tem um texto falando sobre a rotina de Robert, que é um diretor de uma multinacional. Bem, antes da gente mergulhar no texto, vale a pena a gente recordar algumas coisas com relação ao uso do presente simples. Lembre-se que quando a gente fala em tempo verbal, tem duas coisas importantes. Primeiro, saber como conjugar esse tempo verbal, ou seja, a estrutura da língua desse tempo verbal, e quando ele é usado. Então, lembrando que já foi visto na aula anterior, o simple present, ele é utilizado para descrever ações habituais e falar sobre verdades generalizadas, ok? Como, por exemplo, está aí no texto, Robert é o diretor de uma multinacional, uma verdade generalizada. E aí fala um pouco sobre a rotina dele. Muito bem. Então, vale a pena a gente dar uma recordada. Na conjugação, que é a parte estrutural, primeiro desses verbos em inglês, lembrando que a gente tem os verbos auxiliares. Então, aqui, os verbos auxiliares, que para a gente, o verbo to be, ser ou estar, o verbo can, poder, may também é poder, must, dever e mais alguns outros. O que importa aqui para a gente é o verbo to be nesse momento, tá? Então, lembre-se, como que eu vou conjugar o verbo to be? O verbo to be eu conjugo I am, you are, ou seja, eu sou ou eu estou, você é ou você está, para he, she ou it is, e para as outras pessoas, nós, vocês e they are. Então, a conjugação do verbo to be é feita dessa maneira. O can, também vimos alguma coisa, o can é conjugado igual para todas as pessoas, enfim. Mas o que é importante, que a conjugação dos verbos auxiliares é feita de uma forma. A conjugação de todos os outros verbos é feita de outra forma, como também nós já vimos. Então, vamos recordar? Por exemplo, o verbo to work, trabalhar. Então, como é que eu conjugo o verbo to work? Eu pego aqui o infinitivo, tiro esse tiozinho dele, então, I work. Você trabalha, you work. O que muda? Aqui em he, she, it. Ele trabalha, ela trabalha. O que vai ter de diferente aqui? Vocês se lembram? Eu vou acrescentar o S. Então, he works. We work. You work. E they work. Ou seja, igual para todas as pessoas, exceto para he, she, it, que eu acrescento S. Lembrando que se eu tenho um verbo, por exemplo, terminado em O, o verbo ir, go. Eu vou, I go. Ele vai, he, como termina em O, ao invés de acrescentar só o S, eu acrescento ES. Isso serve também para verbos terminados em SH, CH, X, Z, S. Lembra? Então, por exemplo, eu assisto TV. I watch TV. Ela assiste TV. She watches. Aqui eu acrescento ES, porque termina em CH. Também alguns verbos terminados em Y, quando precedido aqui
de uma consoante, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y e acrescentar IES. Por exemplo, o verbo voar, fly. A mosca voa, ou o avião voa. Então, he, she, flies. Eu tiro o Y e ponho IES. Ok? It flies around the world, etc. Agora, lembrando que se o verbo terminar em Y, mas não for precedido de consoante, aí é normal, tá? Então, por exemplo, o verbo comprar, buy. Eu compro, I buy. Ele compra, he buys. Aqui é o S normal, porque o Y não está precedido de consoante, sim de vogal. Lembraram? Conseguiram recordar? Então, é muito simples, né? Os verbos em inglês. Na afirmativa, a conjugação é feita pegando o infinitivo, colocando igual para todas as pessoas, em he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, a gente acrescenta S. Tá ok? Então, vamos lá, dando continuidade. Vamos falar um pouquinho dos advérbios, que são palavras que caracterizam ações habituais, ações rotineiras. Então, os principais advérbios, os que vão aparecer inclusive no texto aí para vocês, são esses aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos do never, que é 0%, nunca, ao always, que é 100%, sempre. Então, nunca, never, sempre, always. 50%, algumas vezes, às vezes. Então, eu tenho nunca, às vezes, sempre. E entre eles, entre o nunca e o às vezes, eu posso ter, por exemplo, raramente, rarely. Entre o às vezes e o always, eu posso ter o geralmente, normalmente, que é usually. Ainda aqui, próximo ao never, eu posso ter hardly, ever, que é quase nunca, né? Que é um outro advérbio de frequência que pode aparecer aí para vocês, ok? Então, 0%, nunca faz isso, never. 100%, always. Às vezes, sometimes, raramente, rarely. Geralmente, normalmente, usually. Quase nunca, hardly ever. Muito bem. Alguns outros advérbios aqui, olha. Every day, every week, every morning. Então, todo dia, every day. Toda semana, every week. Todo mês, every month. Toda manhã, every morning. Também são advérbios de frequência, tá ok? E alguns outros aqui. Once, twice, 3 times, 4 times, 5 times. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, ela vai ao teatro uma vez por semana. Esse uma vez por semana, uma vez, é once por semana, a week. Ela vai 2 vezes por semana. Então, ela vai twice a week. Se fosse uma vez por mês, once a month. 2 vezes por ano, twice a year. Okay? Advérbios de frequência. 3 vezes para frente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, aí a gente usa a palavrinha times como vezes. Então, 3 times, 4 times, 5 times. Então, once uma vez, twice 2 vezes, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Ok? Muito bem. Então, vamos retornar ao texto. Então, gostaria que vocês agora ouvissem o texto e prestando atenção, vendo se vocês localizam verbos e advérbios de frequência, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiramente ouvir o texto. Robert's daily routine. Robert is a director at a multinational company. His day begins at 7 o'clock when the alarm clock rings.
But he stays in bed and watches the news on television until 7:15. He hardly ever gets up straight away. He has a shower and brushes his teeth. He gets dressed and has breakfast. When he gets to the office, he turns on the computer, reads email and starts work. In the morning he has meetings, and takes calls from clients. He usually has lunch at his desk, but sometimes he goes out with a client, or gives a lunchtime presentation. In the afternoon he usually visits clients. He leaves work around 7, but sometimes he goes to an evening meeting. He rarely arrives home before 10 o'clock and he almost always has a busy day, but he loves it. Então vocês puderam ver aqui, ó. E o Robert is a director, né? Então ele é um diretor de uma multinacional. Então aqui é uma verdade generalizada, estou usando simple present. Depois, his day, o dia dele, ó. O dia dele é igual a it, hein? Begins, olha o verbo to begin, acrescentei esse aqui, ó. Começa às 7, quando o alarm clock, que é o despertador, que também é it, rings, terceira pessoa do singular, acrescenta s. Mas he stays, ele fica na cama, ó o s aqui, ó, he stays, e watches, assiste o noticiário na TV. Watches, como termina por ch, eu acrescentei es. Veja, verbos no simple present indicando ações habituais. Achei um advérbio aqui. Olha, um advérbio de frequência. Hardly ever. Vamos ver se a gente acha outros advérbios de frequência aqui, ó. Hardly ever. Vamos lá, dando sequência. Usually aqui. Vamos ver outro. Lunchtime presentation. Usually novamente. Sometimes. Rarely. E always. Olha quanto advérbio de frequência aqui, né? Então, he hardly ever gets up straight away. Ele quase nunca levanta direto, né? Então, tá vendo o S aqui, importante, ó. O verbo to have aqui, ó. Vale a gente lembrar o seguinte, né? Que o verbo to have, vamos... Isso nós já vimos na aula anterior, mas vale a pena a gente ver novamente, ó. O verbo to have, ele pode substituir o verbo take, ele pode substituir o verbo eat, pode substituir o verbo drink. Então, por exemplo, né? To take a shower, tomar um banho. Você pode muito bem substituir o take por have. Have a shower, tomar banho, tá ok? Tomar o café, ou comer, ou almoçar. Então, como é que seria isso, né? Então, por exemplo, almoçar, eu vou usar o to have lunch. Tomar café da manhã, to have breakfast. Jantar, to have dinner. Então, o have pode substituir esses verbos take, eat and drink. Lembrando também que o verbo to have é uma exceção quando a gente vai conjugá-lo no simple present. I have, you have. Mas he, she ou it é has. E as demais pessoas, we, you e they, vai ser have. Isso nós vimos na aula passada também, ok? Muito bem. Então, retornando ao texto, olha. He has a shower. Então, ele toma banho, brush his teeth. Escovar os dentes, ó, termina por SH, eu coloco o ES no verbo. Gets dressed and has breakfast. Has breakfast, toma café da manhã. Quando ele chega no escritório, he turns, tá vendo? Sempre com S na terceira pessoa. The computer on, então ele liga o computador, reads email, lê e-mails, enfim. Então é a rotina dele, né? In the morning, ele tem reuniões,
takes calls from clients, recebe ligações de clientes, geralmente almoça na própria escrivaninha, né? His desk, mas às vezes, ó, sometimes, então, geralmente, sometimes. He goes out, o verbo go, termina por O, põe S. Ele sai com os clientes, às vezes faz uma apresentação na hora do almoço. À tarde, in the afternoon, o que ele faz? Usually, geralmente, ele visita clientes. He leaves work around 7, então ele deixa o trabalho por volta das 7, e outra de verbo de frequência. Sometimes, às vezes, ele goes to an evening meeting. Vai para uma reunião no final da tarde. He rarely, outra de verbo de frequência. Ele raramente arrives home, chega em casa, antes das 10. E almost always, quase sempre, has a busy day, um dia ocupado. Mas ele loves it. Loves, também aqui, ó, o Szinho. Então, o que é importante que vocês, nesse texto, reconheçam o uso do simple present, né? Indicando ações habituais, tá? Então, você tem ali os advérbios de frequência que sinalizam que essas ações são habituais. Além que ali no começo também você tem o verbo to be, por exemplo, no presente, usando como uma verdade generalizada. Tá bom? Ok? Então, isso para a gente iniciar o que vem agora, que é exatamente a parte da estrutura das orações interrogativas e negativas com esses verbos não auxiliares. Então, vamos lá, voltando ao livro. Então, aqui em Fundamentos, Simple Present, Negatives and Questions, ou seja, orações negativas e interrogativas. Ele cita aqui esse do ou does. Vamos entender isso? Então, orações interrogativas e negativas. Vamos lembrar que para os verbos auxiliares, como que eu fazia mesmo? Interrogativo e negativo? Vamos pegar um exemplo aqui já prático. She is here. Ela está aqui. Então, eu tenho aqui sujeito. Is é o verbo to be. Então, isso aqui é um verbo auxiliar. Poxa vida, como é que eu faço a interrogativa dessa oração? Então, lembre-se, nós vimos isso na aula anterior. Interrogativa para o verbo to be. Basta colocar o verbo na frente do sujeito. Então, she is here. Eu pego o verbo aqui e trago na frente do sujeito. Is she here? Pronto. Eu tenho aqui a interrogativa. Então, estrutura de orações interrogativas de verbos auxiliares. Muda o quê? Coloca o verbo antes do sujeito. Que diferencia um pouco da nossa língua, né? Ela está aqui. Ela está aqui. O que muda? A estrutura é a mesma, só muda a entonação e o ponto de interrogação. Na língua inglesa, o verbo vem antes do sujeito. E para negativas? Então, para negativas, eu vou colocar o quê? Então, eu tenho aqui she is here, vamos usar o mesmo exemplo. Eu vou acrescentar o not. Então, ela não está aqui. Esse not, ele vai entrar onde? Aqui, ó, depois do verbo auxiliar. Então, she is not ou she isn't, que eu posso abreviar, here. Ok? Então, orações negativas, eu coloco o not depois do verbo auxiliar. Estamos falando de verbos auxiliares, nós já vimos, especificamente do verbo to be, né, que nos interessa nesse momento, tá? Interrogativa, verbo auxiliar antes do sujeito, inverte. Negativa, coloca o not depois do verbo auxiliar. She is not. I am not. They are not. Que eu posso abreviar they aren't, por exemplo. Né? Muito bem. Então, dando continuidade. Vamos falar, então,
como fazer interrogativa e negativa para verbos não auxiliares. Então, vamos usar como exemplo o próprio verbo to work. Você e o work. Here. Você trabalha aqui. Então, veja. Em um primeiro momento, você fala, poxa vida, então é inverter, eu vou colocar o verbo na frente do sujeito. Não. Colocar verbo na frente do sujeito somente para verbos auxiliares, no nosso caso aqui, o verbo, se fosse o verbo to be, tudo bem. O work não é um verbo auxiliar, eu não posso colocar. Então, o que que eu faço? Eu vou colocar a partícula auxiliar do antes do sujeito e coloco o ponto de interrogação. Pronto. Então, aí eu tenho a minha interrogativa. Então, you work. Você trabalha? Do you work? Então, observem que esse do, na verdade, ele não tem tradução. Porque, ó, você trabalha aqui. Né? Então, se fosse na afirmativa, você trabalha aqui. Poxa, na interrogativa eu acrescentei esse do aqui, ó. Não tem tradução. Então, mas ele tem significado, né? O do ali nos mostra que essa oração vai estar na interrogativa e no presente. Então, do you work here? Ok? E se fosse para he, she, it? Então, para he, she, it, vamos pegar um exemplo com ela. Works here. Ela trabalha aqui. Lembre-se que he, she, it, a gente tem esse S aqui, não é? Então, o que que eu vou fazer? Para he, she, it, ao invés de colocar o do, eu vou colocar o does, que nada mais é que o do mais o S, só como ele termina em O, é S. Então, does she, agora aqui, ó, que vocês têm que prestar atenção. Esse verbo aqui, ó, quando você faz a interrogativa, ele volta para o infinitivo. Infinitivo, sem o to. Então, o que é esse infinitivo? É o nome do verbo, é o work. Então, does she work here? Ponto de interrogação. Does she work here? Ok? Então, interrogativa de orações em inglês com verbos não auxiliares, você vai usar a partícula do ou does. Do para I, you, we, they, is for he, she, it, que é em he, she, it que o verbo leva S, não é? Então é só lembrar disso. Ali onde o verbo leva S, eu vou colocar esse S no do, só que como termina em O, does. Então, does she work? O verbo volta para o infinitivo. Muita gente costuma dizer, não, o verbo perde o S. Não, eu prefiro dizer que o verbo volta para o infinitivo. Vamos ver por quê? Vamos supor que eu tenho aqui, he watches TV. Então, veja aqui, ó, watches é com S, ó. Né? Então, se eu disser simplesmente, quando você usa o does, para a interrogativa, does he, se eu disser simplesmente tiro o S, não é tiro o S. Nesse caso aqui, ó, ele volta para o infinitivo, ele vai perder o ES. Does he watch TV? E ainda isso fica mais evidente quando a gente tem uma oração com o verbo to have. He has lunch at 12. Então, olha, almoça ao meio-dia. Eu quero colocar isso na interrogativa. Does he... Cuidado agora, ó. O verbo has, ele volta para o infinitivo. Então, does he have lunch at 12? Interrogativa. Ok? Então, lembrando, esse do ou does, ele não tem tradução, mas ele tem significado. Ele nos indica que aquela oração está na interrogativa. Ou negativa. Vamos dar uma olhada na negativa, como é que fica?
Na negativa, eu tenho aqui you work. Para os verbos auxiliares, eu colocava o not depois do verbo. Né? Para os verbos não auxiliares, eu vou colocar o not junto com esse do. Ó. Então, you do not antes do verbo. You do not work here. Então, isso aqui vai ficar you, eu posso abreviar, don't work here. Então, veja, eu não coloco o not sozinho, eu coloco ele junto com o do. Então, você trabalha, you work. Você não trabalha, you don't work. Se for para he, she, it, he works here. Negativa seria he. Como agora é terceira pessoa, ó, lembra? O verbo tem essa aqui. Ao invés de colocar só o do, eu vou colocar does not antes do verbo. E o verbo volta para o infinitivo, ó, work here. Então, he does not work here, que eu posso abreviar. He doesn't work here. Fácil, né? Então, olha, verbo auxiliar, interrogativa. Verbo inverte com o sujeito, antes do sujeito. Não, verbo não auxiliar, eu uso a partícula do, antes do sujeito. You work, do you work. Negativa, se for verbo auxiliar, eu coloco not depois do verbo. She is not. Se não for, se for verbo não auxiliar, eu coloco do mais not, don't, ou does mais not para he, she, it, doesn't. Então, você trabalha, you work. Você não trabalha, you don't work. Ela trabalha, she works. Ela não trabalha, she doesn't work. Lembrando que quando se usa o does, tanto na interrogativa quanto na negativa, você tem que voltar o verbo para o infinitivo. Ok? Então, dá uma olhadinha no seu livro aí novamente, ó. Então, agora dá para entender isso aqui, ó. Nas formas negativa e interrogativa do presente simples, usamos o auxiliar do ou does, tá? Então, aí, no item 1, né, formando a negativa, ele dá alguns exemplos, olha. Então, o sujeito, eu, você, especial atenção para he, she, it. Aqui eu coloco don't. Em he, she, it eu vou colocar doesn't. E traz os exemplos, ó. Tá? Se for o verbo cantar, sing. Eu canto, I sing. Eu não canto, I don't sing. Negativa. Você não canta, you don't sing. He, she, it doesn't sing. Porque se fosse afirmativo, ó, ele canta, seria he sings, né? Teria o S aqui, ó. Na negativa, he doesn't. Entraria aqui o doesn't. Tira o S, he doesn't sing. E na interrogativa, ele traz aqui, você vai usar o do antes do sujeito, ó, antes do sujeito. Lembrando que para he, she, it, vai ser o does. Então, de novo, né? Eu canto, ou I sing. Se eu quero colocar na interrogativa, eu canto. Aqui, ó, do I sing? Ela canta, she sings. Lembra-se que tem o S. Ela canta, does she sing? O verbo volta para o infinitivo. E agora, no item 3, ele traz alguma coisa relativo a perguntas com pronomes interrogativos, que aqueles iniciando com WH, para formar as WH questions. Então, what, o que, when, quando, where, onde, who, quem, enfim. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, ó, vamos supor que eu tenha a seguinte oração. You
work here. Você trabalha aqui. Mas, na verdade, eu quero saber o seguinte, né? Onde você trabalha? Onde você trabalha? Então, esse onde você trabalha, tá? Onde? Where. Onde você trabalha? Como vai ser uma interrogativa, eu vou usar o do aqui. Where do you work? Ok? Então, where do you work? Onde você trabalha? Eu usei o do também. É isso que ele quer dizer nesse item 3, né? Você mora. You live. Onde você mora? Where do you live? Onde você mora. Ok? Eu quero chamar atenção aqui para o seguinte. Tem um verbo que é o verbo to do, que é o verbo fazer. Então, vejam bem, tem o verbo fazer, que é o verbo to do. Então, esse verbo to do é o verbo fazer. Esse verbo não tem nada a ver com a partícula auxiliar do, tá bom? Não tem nada a ver. Então, por exemplo, se eu tenho a seguinte oração. You do your homework. Você faz a sua tarefa. Então, veja bem. Esse do aqui, ó, é do verbo fazer. Então, you do your homework. Você faz a sua tarefa. Se eu quero colocar isso aqui na interrogativa, eu vou usar a partícula do, you, continuo com o verbo do aqui, fazer, como se fosse um outro verbo qualquer, trabalhar, estudar, morar. Então, do you do your homework? Você faz a sua tarefa, por exemplo, todos os dias, né? Eu coloquei na interrogativa. Então, ó, do you do your homework every day? Ok? Então, por exemplo, se eu quero perguntar para você o que você faz de manhã. What você faz de manhã? Se fosse afirmativa, you do, esse é o verbo fazer, ó. In the morning. Esse é o verbo fazer. Agora, o que você faz? Interrogativo, o que? Eu vou usar o auxiliar do. Então, esse aqui é o auxiliar, que não tem tradução. Esse aqui é o verbo fazer. What do you do in the morning? Eu quis colocar isso porque às vezes pode dar alguma confusão, né? Mas é assim como o que é manga? Manga pode ser uma fruta, pode ser manga de camisa. Então, o do pode ser o verbo fazer em inglês, como o do também pode ser essa partícula que indica interrogativo e negativo e não tem tradução. Tá ok? Aí tem alguns exemplos ainda no seu livro. Então aqui, ó, do you like to play cards? Ó, interrogativa, começou com do. Onde você mora? Where do you live? Ela trabalha com você? Se for afirmativa, né? Então aqui, ó, does she work with you? Se fosse afirmativa, eu teria she works. Interrogativa, o que eu fiz? Coloquei o does, she e o verbo, ó, perdeu esse S. Na verdade, não perdeu o S. O verbo voltou para o infinitivo, né? Então, does she work with you? How does he go to school? Como que ele vai para a escola todo dia? Então, esse how é como. Há uma negativa aqui. I do not like the kind of food. Eu não gosto, né? Daquele tipo de comida. Não tenho dinheiro. I don't have any money.
o Jack does not, does mais o not, não trabalha aqui, does not work here, que eu posso abreviar para doesn't. Mary doesn't care about us, ela não se preocupa conosco. Então, alguns exemplos da utilização de do e does em orações interrogativas e negativas. Aí também no seu livro tem uma série de exemplos de ações habituais. Então aqui mais exemplos, né? E aqui inclusive com os advérbios de frequência, 3 times a week, sometimes, every morning. Então aqui atividades semanais, né? Vários exemplos. Aqui um exemplo do does aqui, não como auxiliar, mas como verbo, fazer, né? Trabalho de casa. Então, my family does the housework together every Saturday morning. Então, minha família, né, faz o trabalho de casa every Saturday morning, todo sábado de manhã. Olha, outra vez, aqui outro exemplo, na verdade, com do. I usually do the washing. To do the washing significa lavar a roupa, né? Então, on Sunday, when the machine is finished. Aí, quando a máquina encerra, I hang the clothes, eu penduro as roupas. Go to church, Sunday morning, enfim. Tranquilo, né? Então, nessa aula, você pôde rever como descrever atividades rotineiras, viu como utilizar e como reconhecer os advérbios de frequência, caracterizando essas atividades habituais, né? E também aprendeu como fazer orações interrogativas e negativas de verbos não auxiliares em inglês. Revisamos um pouco como fazer com verbos auxiliares, que nós já vimos, que era só inverter o verbo, mas com verbos não auxiliares, como se faz uma interrogativa, como se faz uma negativa, usando as partículas do, does, don't e doesn't. Ok? Por hoje é só. Até a próxima.